E, irmãos, hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Eu meditei demais nesse assunto. Eu já venho meditando há alguns meses, né? Tentando colocar em ordem as ideias que o Espírito de Deus tem me dado através das Escrituras. E acredito que é um dos assuntos mais importantes para a atualidade. Na nossa última live, nós tratamos algo muito importante. Na última live, nessa, é um tanto quanto importante também, porque pode mudar a história da tua vida. Então, vamos ler em João, capítulo 3. João, capítulo 3. A gente sabe que nós, como pastores, a gente está sempre observando, né? Observando o rebanho, observando as ovelhas, as pessoas, o desenvolvimento, né, a reação de cada um. E é em cima dessa observação que Deus me deu essa palavra. Evangelho de João, capítulo 3, é um texto muito conhecido, todos vocês. Fala sobre Nicodemos, o encontro de Nicodemos com Jesus. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a Bíblia: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse: como pode ser isso? E Jesus respondendo disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? Ou em outras traduções, e não sabes isto? Ou isso, né, no português mais correto. E eu tenho observado, irmãos, uma grande dificuldade nos dias de hoje, da pessoa ter, na nossa geração, um desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento espiritual também acarretar um desenvolvimento pessoal, tanto no seu caráter cristão, na sua personalidade cristã. E uma das coisas mais interessantes que eu noto é que as pessoas, elas não conseguem mudar. É muito difícil uma pessoa mudar. Aí você vai dizer assim: não, pastor, a gente muda. Mudamos em algumas coisas. Mas existem aspectos da nossa vida que é muito difícil uma mudança. Quantas vezes tu já tentou ser um homem ou uma mulher de oração e não conseguiu? Quantas vezes você, no final do ano, fez um propósito de, no próximo ano, ser mais fiel e não conseguiu? Quantas vezes você luta com algo da sua personalidade, do seu caráter, e você não consegue mudar? E analisando a Bíblia, a história de Nicodemos, eu consigo enxergar aqui no texto de Nicodemos uma lição muito interessante para as nossas vidas. Porque isso vai acontecer com Nicodemos. Nicodemos, ele foi um homem, um fariseu, um príncipe, né? Um homem que fazia parte do Sinédrio em Israel, um profundo conhecedor das Escrituras, do Antigo Testamento, que eram as escrituras que eles tinham. Era um doutor, um mestre. E ele começa a observar Jesus. E ele percebe que Jesus é diferente.
É diferente dos outros religiosos. Ele consegue entender que Jesus é diferente dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos essênios e de todos os religiosos da época. Jesus era completamente diferente. E isso trouxe na vida de Nicodemos o que também traz em nossas vidas. É por isso que nós seguimos a Cristo. Porque nós vimos em Cristo o que Nicodemos viu em Cristo. Ele disse: tu é de Deus, tu é o Filho de Deus. Porque ninguém pode fazer os milagres que tu faz se não vier de Deus. E ele vai, então, com uma dúvida até Cristo. Ele precisa de uma mudança. Ele precisa de uma transformação. E Jesus olha para Nicodemos e diz assim: tu precisa nascer de novo. Aí Nicodemos se humilha, né? O primeiro passo é a humilhação. E ele pergunta para Jesus: mas como que pode um homem, sendo velho como eu, entrar de novo no ventre da sua mãe e tornar a nascer? É claro que Nicodemos havia entendido a afirmação de Jesus Cristo. O que Nicodemos estava procurando era entender profundamente o que Jesus estava dizendo para ele. O que Nicodemos estava dizendo para Jesus era mais ou menos assim: eu vi que o Senhor é o caminho, é o Filho de Deus, é o Messias. Eu vim falar contigo porque eu reconheço isso. Aí eu chego aqui e o Senhor diz assim para mim: esquece tudo que tu aprendeu até agora, volta a ser como um bebê recém-nascido, que não sabe falar, não sabe andar, que é dependente para se alimentar, e recomeça do zero. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é exatamente o que nós precisamos na nossa vida para alcançar essa mudança e essa transformação que nós almejamos. Ele diz para Nicodemos: tu precisa esquecer tudo que tu aprendeu e começar de novo e aprender de outra forma. Ou seja, Jesus diz para Nicodemos: tu precisa de um reset. Quem conhece a linguagem, né? Tu precisa ser resetado para limpar o teu HD. Precisamos fazer uma limpeza, tirar todas as informações que você recebeu até hoje dos teus pais, dos líderes religiosos que você conheceu, da cultura em que você foi criado, da maneira com que você aprendeu o que era servir a Deus, e recomeçar do zero. E aí Nicodemos, ele não entende o que Jesus está falando, tanto que Jesus diz assim: tu é mestre em Israel e não entende o que eu estou te falando? E essa preocupação veio ao meu coração. As pessoas não estão entendendo o que Jesus veio fazer. Jesus não veio fazer uma reciclagem, Jesus não veio fazer uma reforma aonde eu posso deixar algumas coisas da minha velha vida e só colocar outras coisas, renovar outras coisas, como a gente renova, faz uma reforma numa casa, né? Ah, essa aqui eu vou deixar, eu gosto desse piso, não vou trocar. Essa janela eu gosto, não vou trocar, mas aquela ali eu vou trocar. E a gente faz uma reforma e a gente deixa coisas velhas e só faz uma reforma trazendo elementos novos. Não é uma reciclagem, apenas uma reciclagem, porque a reciclagem, se você pega o material, você transforma o material, ele continua a mesma matéria. Que era plástico, continua plástico, que era papel, continua papel. Não. O que Jesus quer é uma transformação total de uma velha criatura em uma nova criatura. É uma mudança total. É uma transformação, ou seja, ele quer apagar, né, o teu HD e ele quer que você, então, coloque na sua vida novas informações. E existe uma palavra hoje
que ela está muito em voga, né, no meio acadêmico, que se chama Lifelong Learning. Lifelong Learning, a gente chama de 3L. O Lifelong Learning, ele não significa nada mais, nada menos do que aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Então, a pessoa aprendeu, ela tem que desaprender e reaprender. E isso é muito difícil na nossa natureza. É muito difícil, nós somos muito resistentes a mudanças, principalmente mudanças radicais, renúncias, uma mudança radical. O life, né, long learning é isso. O que eu aprendi, eu desaprendo, e eu preciso aprender algo novo, porque se eu continuar com aquele aprendizado antigo, eu não vou avançar. Ah, deixa eu dar um exemplo para você. Nós somos uma geração, não todos aqui, mas a maioria, privilegiada, porque a gente virou década, a gente virou século e a gente virou milênio. E nós passamos por esse processo dos 3L quando nós saímos do que era analógico para o digital. Ou seja, se nós continuássemos no analógico, nós não conseguiríamos viver na era digital, porque hoje tudo é digital. E houve uma grande resistência, e existe até hoje, uma grande resistência quanto essa mudança do analógico para o digital. Por quê? Porque quando apareceu o celular, os mais antigos diziam assim: eu não vou usar celular. Não vou conseguir. Não vou conseguir mexer num celular. Mas essa mudança foi tão necessária que praticamente todos os idosos hoje mexem no celular. Porque tudo hoje que é feito através de apps. É digital. Não se tem mais como viver sem estar conectado. Então, nós tivemos que fazer uma transição do analógico para o digital, porque senão nós não estaríamos inseridos hoje numa sociedade. Não poderíamos ter conta em banco, não conseguiríamos resolver problemas, documentos, tudo hoje. Então, foi feito uma mudança radical na nossa vida. Você lembra que você ia numa repartição pública, tinha 100 pessoas sentadas em 100 guichês e você tinha que fazer um cadastro manual. Hoje não tem mais guichê, não tem mais pessoa. Você faz tudo na mão. E se você não tiver o aplicativo, você não consegue estar inserido, porque houve uma transformação, uma mudança radical. E a Bíblia, o que Jesus está falando para Nicodemos é isso: tu precisa desaprender o que tu aprendeu e tu precisa reaprender agora o que eu vou te ensinar. E o que eu vou te ensinar agora, aquilo que tu aprendeu anteriormente, não vai servir para o teu novo aprendizado. Tu vai ter que zerar o HD, começar a inserir todas as informações novas, porque senão tu não vai conseguir avançar. E o que está acontecendo hoje é isso: as pessoas são resistentes. Elas aprenderam uma coisa, aprenderam com a família, aprenderam com a igreja, aprenderam com alguém, e quando chega uma informação nova, ela rejeita. Eu não vou mudar. Eu sou assim. Eu vou para a igreja, mas eu sou assim. Eu sirvo a Cristo, mas eu não vou mudar isso, não vou mudar aquilo, vou continuar fazendo assim, vou continuar falando isso, vou continuar consumindo isso, porque a gente não conseguiu entender que se nós não tivermos essa transformação radical em nossas vidas e apagar o que é velho para colocar no lugar aquilo que é novo de Jesus Cristo não vai poder ser introduzido em nossas vidas.
E se nós tentarmos introduzir em nossas velhas vidas o que é novo, os odres se rebentarão. Porque não se põe vinho novo em odre velho. Não tem como. Vai se perder o vinho e vai se perder o odre. E é por isso que todos os dias pessoas estão abandonando a Cristo, porque o odre rebentou e o vinho que eles receberam durante todo esse tempo é desperdiçado. O vinho é a palavra, é a presença, mas se o vaso não suportar, não estiver preparado para receber a palavra e a presença, esse vaso vai quebrar, vai estourar e o que foi colocado nele vai se perder. E aí todo investimento que foi feito na sua vida, todo investimento que Jesus fez na sua vida, na sua família, nos teus sonhos, nos teus projetos, nas tuas promessas serão perdidos. Todas as pessoas que Deus levantou para te ensinar, todo investimento que essas pessoas fizeram em você será perdido. E você será mais uma estatística de alguém que um dia teve a oportunidade de experimentar a glória de Deus, mas não entendeu que para a glória permanecer, você precisava ser totalmente transformado. Desaprender e reaprender. Primeiro você aprendeu, agora desaprende, agora reaprende. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o povo de Israel cativo no Egito. 430 anos de cativeiro. O que você acha que nesses 430 anos eles receberam no Egito? O que você imagina que eles aprenderam convivendo com deuses, com faraós, com misticismo, com a cultura, com a alimentação? Aí Deus tira o povo do Egito. E Deus tira o povo do Egito fazendo muitos milagres. Milagres, 10 pragas. Institui a Páscoa. Coluna de fogo. Nuvem de glória. Abre o mar vermelho. Manda maná. Tira a água da rocha. Destrói seus inimigos. Mas o povo tinha saído do Egito. Mas o Egito não tinha saído do povo. E Deus coloca o povo no deserto. Mostra todos os sinais para aquele povo. E aquele povo sempre murmurando. Nós tinha a casa do Egito, a gente tinha cebola no Egito, a gente tinha pepino no Egito, a gente tinha alho, a gente tinha a sepultura, porque nos tiraste de lá para morrer nesse deserto. Mas eles já tinham visto milagres e milagres e mais milagres. Mas o Egito ainda estava dentro deles. Eles não entenderam o processo. Eles não entenderam que o processo de libertação, de travessia, de deserto, era o processo onde Deus estava dizendo: todo esse aprendizado novo, os milagres que vocês estão vendo, a providência, Moisés, Arão, a vara, sou eu ensinando para vocês um novo costume, uma nova cultura, uma fé verdadeira. Mas eles não aprenderam. Sabe o que aconteceu? No primeiro momento que eles tiveram que demonstrar sua fé, onde os 12 espias foram espiar a terra prometida, 10 deles voltaram, a maioria disse assim: não, a gente não consegue entrar naquela terra. E apenas 2, Josué e Caleb, entenderam e disseram: a terra é nossa. Se Deus nos prometeu, Deus vai nos dar. Olha quantos milagres Deus já fez. Olha tudo que Deus proporcionou na nossa vida. E você sabe como é que termina essa história? Toda aquela geração, a não ser Josué e Caleb e os que nasceram no deserto, todos os demais que saíram do Egito morreram no deserto. Não entraram na terra prometida, porque não entenderam que eles deveriam desaprender o que eles tinham aprendido para aprender algo novo. Mas Josué e Caleb entenderam o segredo. Josué e Caleb disse assim: não, nós não somos mais escravos no Egito, nós servimos um Deus poderoso.
e a terra é nossa. E a Bíblia diz que quem acreditou, quem permaneceu e quem deu a oportunidade de Deus transformar o seu interior entrou na terra prometida. E quantos de nós estão no mesmo processo do povo de Israel? Você não está vendo, não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. E você continua ainda querendo fazer bezerro de ouro, agir da sua maneira, sem acreditar em Deus. Qualquer coisa, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, eu não vou mudar mesmo, não vai dar certo, a porta não vai abrir, o milagre não vai acontecer. Continua com esse pensamento que você vai morrer no deserto. Mas experimenta hoje transformar tudo que você era e dizer assim, não, vou esquecer tudo isso. Todos os traumas, a maneira que eu fui criado, as informações que me deram, todas as maldições que lançaram contra a minha vida. E a partir de hoje eu vou viver o novo de Deus. Eu vou começar a fazer aquilo que Deus está me ensinando que eu devo fazer, e não aquilo que eu quero fazer. Porque se nós continuarmos com essa resistência à mudança, com essa resistência à transformação, resistindo à voz do Espírito Santo, vai chegar uma hora que nós vamos perecer no deserto. Quando eu leio Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Mas enquanto não houver esse desejo de você reaprender e houver esta resistência, porque nós somos resistentes, irmãos. Quer ver uma coisa? Todos os dias eu falo e os obreiros resistem. Eu falo e os membros resistem. Deus falou com Moisés, desce do Sinai, liberta o meu povo, e Moisés resistiu, disse, mas eu não posso, sou pesado de língua. Mas era Deus que estava falando com ele. Todas as vezes que nós vemos isso na Bíblia, o chamado a uma resistência, porque requer uma mudança de paradigma. Jeremias diz, eu não passo de uma criança. Eu sou um menino resistindo. Até mesmo Saul resistiu quando Samuel disse que ele seria o rei. Ele disse, eu não posso, eu sou da menor tribo de Israel, da menor casa. Por quê? Porque as pessoas não estão abertas a mudanças verdadeiras. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, Nicodemos queria entender essa mudança. Mas aí a gente fala, aconselha, não é assim, capaz, vou fazer do meu jeito. Tu não sabe nada, eu é que sei. E a gente é assim com Deus. A gente está se quebrando, se arrebentando, mas está insistindo no mesmo erro. Deus está dizendo, hora que eu vou te encher. E você está orando? Jejua. Porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Você está jejuando? Está orando? Deus está falando, lê a Bíblia, porque eu me revelo nas Escrituras. Você está lendo? Para com as distrações. Desliga um pouco do mundo. Você está desligando. A gente está sempre insistindo nos mesmos erros. Nos mesmos erros. O lifelong learning significa uma mudança de hábito. Uma mudança de hábito. A gente começa a obedecer aquilo que Deus quer. No começo, irmão, é muito difícil. Mas depois aquilo se torna um hábito. E a gente ouve todos os dias das pessoas dizendo, aprendi da pior forma. Aprendi da pior maneira. Podia ter aprendido da maneira fácil, né? Mas aprendi com o meu erro, com o meu fracasso.
Porque nós temos resistência. Essa resistência tem que ser quebrada. Quando Jesus veio, o povo de Israel resistiu a Jesus Cristo. Porque Jesus não era o que eles tinham na cabeça. Eles tinham outro Jesus na cabeça, e aquele que veio, eles resistiram. Não, isso aí não é o Jesus que nós estamos esperando. E os mesmos que ele alimentou, curou, libertou, gritaram na praça, o litóstrafos com Pôncio Pilatos crucificam, sabe por quê? Porque resistiram. Estava ali, na frente dos olhos, mas resistiram. E até quando nós vamos resistir? Eu quero mudar de vida, mas não muda de hábito. Eu quero ser uma bênção, mas não muda de atitude. Eu quero ser um servo bom e fiel, mas não lê as escrituras e quando lê não obedece. Sabe o que é isso? A gente chama, de uma forma carinhosa, o espírito da Gabriela. É mais velho, sabe o que eu estou falando, né? Gabriela dizia, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser assim. E isso não vai levar você para o céu. A gente não gosta de admitir que está errado. Na verdade, não é que a gente não gosta, a gente não suporta. Nossa natureza decaída, a esposa diz, tu está errado. Eu não. Dá um monte de explicação. Tem um monte de argumento, não é verdade? Dá um monte de explicação, um monte de argumento. A gente, no fundo, sabe que está errado, mas está lá se justificando. A mãe fala para o filho, não faz que está errado. Não, mas mãe isso, mas mãe aquilo, mas mãe aquilo outro. Não, nem analisa o que está sendo dito, apenas rejeita a correção. E assim é com Deus. Quando Deus fala com a gente tem a tendência de resistir, de não querer desaprender, né? Eu fico pensando em Nicodemos olhando para Jesus, dizendo assim, eu vou ter que desaprender tudo, começar do zero. Eu já sou um líder, conceituado, importante, e tu estás me dizendo, Jesus, que eu vou ter que descer do pedestal, recomeçar do zero, aprender uma nova doutrina, uma escritura completamente diferente daquela escritura que eu já domino. Jesus disse, é isso mesmo. Esquece o que tu aprendeu, limpa o HD, começa a ler a Bíblia pura, a escritura, a orar, a ouvir a voz de Deus, e tu vai ser completamente transformado pelo Espírito Santo. As pessoas vão olhar para você e vão ficar pensando, o que será que aconteceu? O que mudou na vida dele? Porque quando nós aceitamos essa proposta de Deus, nós deixamos de ser cristãos carnais e nos tornamos cristãos espirituais. E espirituais em todas as áreas, espiritual na igreja, espiritual em casa, espiritual no trabalho, espiritual na sociedade. Tudo que eu faço prospera espiritualmente. Se eu vou cantar, espiritualmente vai prosperar. Se eu vou pregar, vai prosperar. Se eu vou tocar, vai prosperar. Se eu vou aconselhar, vai prosperar. Se eu vou criar os meus filhos, vai prosperar. O meu casamento vai prosperar. Porque aí nós somos realmente transformados por Deus. Então eu quero falar aqui algo rápido, porque existem aqui 5 pontos interessantes que podem te levar a um conhecimento que vai gerar uma transformação profunda na sua vida. O primeiro nós já falamos aqui, que é aprender. Precisamos o quê? Aprender com humildade. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar e ninguém sabe tanto que não possa aprender. Esse negócio que eu não preciso aprender, eu já sei, a pessoa vai falar, não, eu já sei. Já falou com gente assim? Não, eu já sei, não, eu sei. Não, primeiro aprender. E você lembra o que Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim todos que estão
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois ele diz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Primeira coisa, procura aprender. Aprender com a Bíblia, aprender com o pastor, aprender com as experiências. E aí você aprendendo, segundo ponto, você precisa compreender o que você aprendeu. Porque aprender é uma coisa. Compreender é uma coisa completamente diferente. Porque eu posso aprender sem compreender. Vou dar um exemplo aqui para você de como que eu posso aprender sem compreender. Tá? Na 8ª série, eu fiquei em recuperação. Eu estudava em Porto Alegre, nunca tinha ficado em recuperação, na 8ª série fiquei em recuperação. Não tinha 9º ano, era a 8ª série do 1º grau. E naquele tempo não era nota, a gente tinha que alcançar objetivos. Só quem é mais antigo sabe o que eu estou falando, tantos objetivos. E eu fiquei em recuperação em português e eu precisava um objetivo. E eu sempre fui assim muito... não gostava de estudar, não estudava. E fui fazer a recuperação. E o objetivo que caiu para mim era objeto direto e objeto indireto. E era uma questão só que eu tinha que responder. Eu respondi a questão, quando eu fui entregar para a professora, eu vi a prova do colega e vi que eu tinha errado. Aí eu, muito esperto, fui lá, me sentei, risquei, rabisquei e coloquei a resposta certa. Cheguei para a professora, ela olhou minha prova e disse, por que está rasurada? Eu disse, não, porque eu mudei de ideia. E ela disse, então me explica o que tu compreendeu. Eu já tinha aprendido, mas eu não tinha compreendido. Então, às vezes, a gente aprende, mas não compreende. E eu tive que explicar para ela o porquê eu tinha mudado a resposta. E aí, já tinha a mente assim, né, muito rápido. Eu olhei, dei uma lida, eu disse, é objeto direto, professora, porque não tem preposição. Se tivesse preposição, era indireta. Ela disse, é muito espertinho, né? Eu disse, não, tá, tudo certo, passei de ano. Mas o que acontece? Eu posso saber a fórmula de Bhaskara de cor. Mas e na hora de fazer a conta? Eu sei fazer a conta? Então, aprender não é compreender. Eu posso aprender um texto bíblico e posso não compreender aquele texto e fazer completamente ao contrário do que está escrito. Vou dar um exemplo. Eu fui numa igreja, tinha a Santa Ceia, a irmã saiu da igreja, foi fumar lá fora, voltou para a igreja, tomou a ceia. E eu, muito bocudo, perguntei, mas irmã, tu não estava fumando? Como é que tu tomou a ceia? Ela disse assim, tu nunca leu o que está escrito? Não é o que entra na boca que contamina, é o que sai. Eu digo, não entendi. Ela disse, fumar não é pecado, não é o que entra, é o que sai. Eu digo, tá, mas e quando tu puxou, depois tu não soltou a fumaça? Ela ficou me olhando, né? Porque, irmãos, as pessoas aprendem, mas elas não compreendem. E tem muitos textos bíblicos de difícil interpretação. Então, a gente aprende, a gente compreende, e em terceiro lugar, a gente questiona. Sabia disso? Faz parte do aprendizado, questionar. Aí você ouve, você até entendeu, mas você está em dúvida. Aí você sai da igreja e não questiona. Não chama o pastor, o obreiro, diz, mas me explica isso aqui. Tu tem certeza? Isso aqui está correto? A interpretação está certa? E quando nós começamos a fazer questionamentos, não só com a pessoa, mas conosco mesmo acerca do texto, nos questionamos ou questionamos alguém que pode nos explicar, nós vamos então passar por uma outra fase. Porque se eu tenho um questionamento acerca daquilo, eu vou fazer uma investigação. Então eu vou pegar
né? Aquilo que eu aprendi, compreendi, mas estou questionando, aí vou investigar. Pego Bíblia, pego base bíblica, investigo. Depois que eu investiguei aquilo, é que então eu produzi conhecimento. Aí eu sou experimentado. Eu estou experimentado no conhecimento acerca daquele assunto. Então é por isso que a Bíblia diz que a pessoa, para ser um obreiro, não pode ser neófito. Porque ele tem que ser experimentado. Ele aprende, ele compreende, ele questiona. Quantas vezes eu já entrei no quarto e já questionei a Deus? Eu já tinha entendido, mas mesmo assim, hoje mesmo, mandei lá para o pai da Aline. O pai da Aline tem um questionamento muito grande. Ele pergunta onde Deus estava no Holocausto. Né? Onde Deus estava quando eu perdi a minha filha? São questionamentos. Aí nós vamos investigar. E quando nós investigamos as Escrituras e nós começamos a entender a mente de Deus, nós entendemos que Deus sempre esteve no mesmo lugar, sentado no seu trono, e nada nunca fugiu do controle de suas mãos. Aí produz conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento que produz sabedoria. Aí quando aquilo acontece comigo, eu sei como agir, porque eu fui transformado. Esses dias, nós estávamos num aconselhamento pastoral, e a pessoa tinha aprendido o texto, mas não tinha compreendido, porque eu disse assim para ela, mas a Bíblia não diz que tem que dar outra face, irmão? E ele logo saltou, né? Mas isso não é literal, né, pastor? Não é literal. Isso aí é simbólico. Eu disse, não, é literal. Mas como literal, pastor? Eu disse, eu vou lhe mostrar por uma experiência. Eu estava fazendo a Via Dolorosa em Jerusalém, indo para o Jardim do Túmulo pregar a Santa Ceia, quando um homem me deu um soco na altura das minhas costelas e cuspiu no meu rosto. E ele olhou e disse, o que o senhor fez? Eu disse, eu não fiz nada. Ah, mas eu não suportaria, eu disse, porque não chegou ainda na parte da sabedoria, que é a aplicação do conhecimento. Quando eu cheguei lá no Jardim do Túmulo, que eu me preparei para pregar a ceia, o Espírito Santo falou comigo que eu estava te testando. Era uma prova, um teste. E eu fui aprovado. Porque eu pensei comigo, já pensou como que eu pregaria a Santa Ceia? Só quem já esteve na sepultura vazia sabe que eu estou falando num dos lugares onde a presença de Deus é mais poderosa em Israel depois de ter revidado alguém que me agrediu. Eu fiz todos os processos, eu aprendi, eu compreendi, eu questionei também, eu investiguei, cheguei no conhecimento, coloquei em prática e tive vitória. Porque aí eu entendi que eu estava transformado, eu suporto, eu aguento, eu perdoo, eu amo, eu não revido, eu imito a Cristo, eu desaprendi o que eu era, vingativo, melindroso, aquela pessoa que se falasse alguma coisa da minha vida, já ficava triste, não quero mais, não vou mais. Nós precisamos fazer o que Jesus disse para Nicodemos. Desaprende tudo, reaprende da forma correta, coloque em prática, que Deus vai te dar vitória em todas as áreas da sua vida. Não é fácil. Mas Jesus disse que seria possível a gente ser uma nova criatura, sendo aperfeiçoado, crescendo, até chegar à estatura de varão perfeito. E quando nós chegarmos nessa estatura, nós estaremos frente a frente com Ele e o veremos como Ele é. Agora, se formos resistentes às mudanças, às transformações, vou continuar tratando a minha esposa desse jeito, eu sou homem, eu sou macho, vou continuar tratando minha família desse jeito, e a esposa vai continuar fazendo dessa maneira, e o crente, eu não vou mudar, já chega que eu vou na igreja, não vai ter vitória.
Nós precisamos vencer essa resistência. Nós precisamos nascer de novo, da água e do Espírito. Nós precisamos, como a lagarta, virar uma borboleta. Duas coisas completamente diferentes, a ponto da nossa vida ser como a vida de Eliseu, que sem abrir a boca, a mulher de Sunem dizia: lá vai um santo homem de Deus. E na Bíblia só duas pessoas foram chamadas de homem de Deus: Eliseu e Elias. Nenhuma outra. Olha que coisa tremenda. 20. Que coisa linda. Mas hoje, como nós estamos servindo a Cristo, eu vou fazer uma pergunta de reflexão. Da maneira que nós nos comportamos, em todos os segmentos em que nós convivemos, as pessoas podem olhar para nós e dizer: é um cristão? Mesmo que isso gere neles algum sentimento contrário ao nosso. Que diz: mas é um chato esse cristão. Não gosto dele, mas é um cristão. Na verdade, está servindo a Cristo, representando a Cristo, amando como Cristo, perdoando como Cristo, andando como Cristo, falando como Cristo, fazendo como Cristo, pensando como Cristo. Por que não dizer orando como Cristo? Porque Cristo também orava muito. Vamos meditar nessa noite. Será que nós não precisamos de uma desconstrução e uma reconstrução? Limpar esse HD, né? Que muitas vezes é cheio de palavrão, cheio de mentira, cheio de coisas que a Bíblia diz que nós devemos deixar e aceitar, né, essa transformação total. Como eu falo aqui, tem muitas pessoas novas, né? Vou pegar o exemplo aqui do Márcio, né? Da Aline. O Márcio, ele é um empresário. Mas será que quando alguém olhar para o Márcio e perguntar: Márcio, o que tu é? Ele pode dizer: eu sou um pastor que sou empresário. Ao invés de dizer: eu sou um empresário que eu sou pastor? Será que o Adam pode dizer: eu sou um cristão que vendo produtos de limpeza, antes de dizer: eu sou um vendedor que sou cristão? Será que a gente vai um dia conseguir colocar essa natureza, né? Essa nossa natureza cristã à frente daquilo que nós somos ou fazemos? Será que um dia a gente vai pensar assim: eu trabalho porque eu tenho que trabalhar, mas eu queria ela estar pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, orando, mas eu tenho que trabalhar. Mas o meu desejo era estar no culto, na consagração, servindo a Deus. Quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar em nossas vidas, então verdadeiramente Ele ser o primeiro nas nossas agendas, porque aquilo que é mais importante está em primeiro lugar na agenda, verdadeiramente nós seremos transformados. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te glorificamos por esta palavra. É sempre um grito, né, de alerta, um choque espiritual em nossas vidas, mas a tua palavra diz que o Senhor corrige os filhos que ama. E verdadeiramente, meu Deus, somos uma geração resistente a mudanças. Mas nós estamos aqui esta noite pedindo a tua graça e que o teu Espírito Santo possa verdadeiramente transformar as nossas vidas. Que venhamos ser cheios do Espírito Santo. Que todos os nossos pensamentos, palavras, sentimentos, atitudes, desejos estejam totalmente alinhados à tua palavra e à tua vontade. E como diz Paulo, que eu não viva mais, mas Cristo vive em mim, porque já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso eu te peço que o teu Espírito Santo nos fortaleça, continue nos ensinando, nos dando graça, para que o teu nome seja glorificado e naquele grande dia do arrebatamento da igreja,
ou no dia em que o Senhor vier nos chamar, estejamos preparados para nos encontrar contigo e estar para sempre contigo na eternidade. Agora eu te peço, continua dirigindo através do Espírito Santo, continua nos dando vitória, perdoando os nossos pecados, e uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus, amém.